Enfermeira espiona a esposa, fazendo algo estranho com o marido em coma e chora ao saber o motivo. Bárbara era uma enfermeira dedicada que trabalhava incansavelmente em um hospital movimentado de sua cidade. Ela havia juntado algum dinheiro para comprar um carro, pois costumava sair tarde após longos plantões, e não se sentia segura em depender de transporte público à noite. Seu dia a dia era intenso, e apesar do cansaço, ela amava profundamente sua profissão. Enquanto ajeitava a bolsa no ombro, naquela madrugada silenciosa, Bárbara já sentia as pálpebras pesadas. Passava da meia-noite e ela terminara de atender os últimos pacientes que haviam chegado horas antes. Tudo o que queria naquele instante era entrar no carro e dirigir até seu apartamento modesto, onde sonhava com a cama macia esperando por ela. Porém, quando estava a poucos passos da saída, ouviu ao longe o som estridente de sirenes atravessando o pátio de ambulâncias. Deu meia volta, o corpo ainda dolorido pela jornada, mas o profissionalismo a fez retornar à emergência. O olhar dela denunciava preocupação. "Que será agora?" perguntou-se em silêncio. Uma ambulância havia acabado de estacionar e de dentro dela, os paramédicos retiraram às pressas um homem de aproximadamente 30 anos. A maca tremia com a velocidade deles. Bárbara se aproximou para ajudá-los a transferi-lo para o leito de emergência. O rosto dele estava pálido, com cortes e hematomas espalhados pelo corpo, e ele não apresentava sinais de consciência. O paramédico, suando, afirmou que o rapaz ficara preso às ferragens de um carro após um acidente violento. "Ele não reagiu em nenhum momento", acrescentou ofegante. As outras enfermeiras estavam atarefadas com diferentes casos graves, como feridos por arma de fogo e suspeitas de infarto. Bárbara, vendo o desespero nos olhos dos paramédicos, não hesitou em assumir o atendimento inicial daquele homem sem identificação. Rapidamente, calçou luvas, verificou os sinais vitais e começou a organizar acesso venoso para administrar soro e medicação. Em pouco tempo, 2 médicos chegaram e um deles sussurrou: "Aparentemente, só um milagre salva esse aqui. Precisamos levá-lo direto para a cirurgia de emergência." O relógio marcava pouco mais de 1 da madrugada. Apesar de estar fisicamente exausta, Bárbara aceitou auxiliar na sala de cirurgia, ciente de que cada minuto poderia definir o destino daquele paciente. Enquanto o preparavam, ela notou que ele usava uma aliança discreta na mão esquerda, sinal de que provavelmente fosse casado. "Onde estará a esposa?" pensou, ajeitando eletrodos no peito dele. Talvez ela nem fizesse ideia de que o marido agora lutava pela vida. A cirurgia se estendeu até o início da manhã. Os médicos trabalharam de maneira incansável, contendo hemorragias internas, reparando fraturas e avaliando danos na coluna. Bárbara corria de um lado a outro, auxiliando com instrumentos, checando monitores, garantindo que tudo estivesse à disposição da equipe. O ar era dominado pela tensão, rompida apenas pelos bips constantes dos aparelhos. Em determinado momento, um dos cirurgiões comentou que o homem dirigia em alta velocidade, sem sinais de embriaguez ou outras substâncias, o que tornava o acidente ainda mais intrigante. Bárbara se arrepiou ao pensar em quantas pessoas chegavam ao hospital pelo mesmo motivo, imprudência ou pressa. Entubado, o paciente recebia transfusão de sangue e soro. O tempo parecia desacelerar, e cada membro da equipe concentrava-se em salvar a vida dele. Ao final, todos pareciam exaustos, mas havia um fio de esperança. Um médico olhou para Bárbara e comentou: "Fizemos o melhor possível. Agora, só resta esperar." Ao sair da sala cirúrgica, ela percebeu que o sol já iluminava os corredores. Suas pernas pareciam de chumbo. Mesmo assim, não abandonou o paciente. Acompanhou-o até a UTI, conferiu bolsas de soro e medicação e transmitiu instruções para a enfermeira do próximo plantão. Só então, o Dr. Alencar sugeriu que ela fosse para casa descansar. Bárbara pegou seus pertences, caminhou até o estacionamento e entrou no carro que conquistara com tanto esforço. Ao chegar em casa, foi direto para o quarto, dormindo quase instantaneamente. O dia seguinte era sua folga. Ela acordou tarde, ainda sentindo o corpo dolorido. Tentou desviar os pensamentos, mas a imagem do paciente seguia presente. Será que resistira?
Será que algum familiar o procurara? A inquietação crescia, mas ela se forçou a aproveitar o pouco tempo livre. Na manhã seguinte, retornou ao hospital para iniciar mais um plantão. Ao percorrer a UTI, percebeu a costumeira correria de médicos examinando relatórios e enfermeiras ajustando medicamentos. Lá estava ele, no mesmo leito, ainda entubado e sob sedação intensa. A enfermeira de plantão informou que não havia registro de nenhum parente até aquele momento e que a polícia rastreava a placa do veículo para localizar a família. É estranho ele não ter ninguém aqui, murmurou Bárbara, trocando o soro vazio. A colega respondeu que a família poderia morar longe ou ainda não ter sido contatada, mas Bárbara lembrou do outro trabalho que tinha no centro de acolhimento e sentiu um aperto. Lá, encontrava idosos e adultos abandonados que dependiam da boa vontade de desconhecidos. E se esse homem for mais um caso assim? Pensou, sentindo um desconforto. No entanto, aquela dúvida não duraria muito. Por volta do horário de almoço, uma mulher surgiu na recepção, agitada, procurando pelo marido. Era linda, muito bem vestida e aparentava nervosismo. Bárbara checou o prontuário. O paciente chamava-se Renato e a mulher Flávia. Conduzindo-a à UTI, Bárbara tentou acalmá-la e explicar a situação. Flávia parecia arrasada ao ver Renato entubado, com o corpo cheio de marcas e aparelhos. Chorando baixinho, ela segurou a mão dele por alguns minutos, mas logo se recompôs e foi embora apressada, sem dar maiores explicações. Aquilo deixou Bárbara intrigada. Por que ela não ficaria mais tempo ao lado do marido num estado tão delicado? No dia seguinte, Flávia apareceu outra vez, perguntando se Renato havia acordado. Bárbara informou que ele seguia sedado e a esposa reagiu com impaciência e saiu do quarto. Horas depois, Flávia retornou justo quando Renato começava a recobrar a consciência. A fala dele saía confusa, quase incompreensível. Além disso, não conseguia mover o corpo do pescoço para baixo. A esposa ficou em choque, repetindo, trêmula: "Não pode ser, não pode", enquanto as lágrimas escorriam. Bárbara observou nos olhos de Renato a mesma mistura de desespero e angústia. Nos dias seguintes, ele fez pequenos avanços na fala, embora continuasse paralisado. Infelizmente, os médicos confirmaram que uma lesão grave na coluna o impediria de retomar os movimentos nas pernas. Flávia o visitava quase diariamente, mas nunca ficava muito tempo. Bárbara começou a notar certa frieza nas interações de ambos, o que a deixava curiosa se havia algum problema no relacionamento. Certa madrugada, com o plantão mais calmo, ela ouviu Flávia no quarto de Renato conversando ao telefone em voz baixa. "Tem certeza de que isso vai dar certo? Não quero ter problemas." Bárbara decidiu verificar o que acontecia. Ao entrar, surpreendeu Flávia, que derrubou alguns frascos e uma seringa que continha um líquido estranho. A enfermeira abaixou-se, pegou a seringa e perguntou se alguma colega havia deixado aquilo lá, já que era incomum haver medicação solta sem etiqueta. Flávia, com o rosto pálido, alegou que fora instruída a aplicar no marido, mas a enfermeira responsável não voltara para concluir o procedimento. Em seguida, saiu às pressas do quarto. Bárbara ficou intrigada. Observou o conteúdo do frasco, mas não identificou o que era. Jogou tudo fora e conversou com as outras enfermeiras de plantão, mas nenhuma assumiu ter deixado qualquer medicação preparada. Aquilo soava muito suspeito. Por que Flávia sussurrava ao telefone? E a que se referia ao dizer, "Não quero ter problemas"? Bárbara pensou em reportar o incidente, mas não havia provas de nada além da própria desconfiança. Poucos dias depois, Renato obteve alta. Continuava com movimentos limitadíssimos e a fala parcialmente comprometida, mas os médicos preferiram liberá-lo para receber cuidados em casa. Bárbara, embora estivesse feliz por ele deixar o hospital, se preocupava. Quando Flávia assinou a papelada para levar o marido, apresentou uma expressão distante, quase entediada. O clima era estranho. Renato agradeceu a Bárbara de modo abafado, e ela viu nos olhos dele uma mistura de apreensão e resignação. Assim que o casal partiu, a enfermeira sentiu um nó no estômago, temendo pelo que viria a seguir.
O hospital seguiu sua rotina agitada de sempre, e Bárbara se viu envolvida em outros casos graves que exigiam toda a atenção. Ainda assim, às vezes lembrava de Renato, perguntando-se se Flávia realmente cuidaria dele ou se algo sinistro estivesse acontecendo. O incidente do telefonema e da seringa continuava fresco em sua memória. De tempos em tempos, cogitava a possibilidade de ter interpretado tudo errado. Porém, o modo como Flávia saíra correndo reforçava as suspeitas. Nos meses seguintes, Bárbara foi absorvida pelos plantões, dividindo-se entre o setor de emergência e seu trabalho no centro de acolhimento, onde testemunhava dramas de abandono e sofrimento. Alguns casos a faziam pensar diretamente em Renato. Imaginava se um dia ele poderia acabar ali, caso Flávia não quisesse ou não pudesse cuidar dele em casa. A ideia lhe causava certo pavor, mas ela não tinha como saber o desenrolar dos fatos. Ao mesmo tempo, ela relutava em comentar o assunto com colegas, pois não desejava levantar suspeitas infundadas nem iniciar boatos. Sem provas de que Flávia pretendia algo ruim, preferia silenciar, dedicando-se a quem precisava de cuidados imediatos. O tempo passou, e Bárbara continuou atendendo inúmeros pacientes, cada qual com problemas e histórias únicas. 2 anos decorreram desde aquele plantão. Muitas coisas mudaram no hospital. Novos profissionais entraram, outros foram transferidos, e os equipamentos ganharam atualizações. Bárbara, por sua vez, adquirira ainda mais experiência. Sentia-se orgulhosa por ter ajudado tantas pessoas, mas era inevitável carregar recordações de alguns casos, como o de Renato. As parcelas do carro finalmente chegavam ao fim, o que a deixava um pouco mais aliviada financeiramente. Ela se acostumara à rotina agitada, passando boa parte do tempo entre o hospital e o centro de acolhimento, onde continuava lidando com histórias tristes de pacientes cujas famílias não desejavam mais cuidar. No meio dessas atividades, raramente sobrava fôlego para recordar fatos antigos. Ainda assim, às vezes se lembrava de Flávia, do modo como falava ao telefone, de seu olhar assustado quando foi flagrada. Em alguns momentos, Bárbara se perguntava se deveria ter insistido em descobrir o que havia naquela seringa. Cogitava se Flávia realmente planejava algo terrível. Porém, sem quaisquer evidências ou testemunhas, tudo se restringia a suposições. A enfermeira tentava argumentar consigo mesma que cometera o possível para proteger Renato enquanto ele esteve sob seus cuidados. Agora, caberia à vida se encarregar de mostrar o que aconteceria dali em diante. Em dias mais tranquilos, sentada em casa depois de um plantão duro, ela relembrava o rosto de Renato. A expressão sofrida ao perceber que não andaria novamente, as tentativas falhas de falar com clareza. Lembrava também o olhar de Flávia, que parecia não se abalar tanto quanto se esperaria diante de uma tragédia familiar. Porém, Bárbara logo se via envolvida em novas demandas, novas cirurgias urgentes, novas dores que precisavam de sua competência. Aos poucos, aquele desconforto foi sendo empurrado para uma área mais silenciosa de sua mente. O dia a dia era pesado demais para permitir que ela remoesse o passado. Ocasionalmente, uma lembrança escapava quando ouvia notícias de acidentes de carro ou quando algum caso semelhante aparecia na emergência. Nesses instantes, ela rezava mentalmente para que Renato estivesse bem, seja lá onde estivesse. Ninguém no hospital voltou a mencionar Renato. Os registros mostravam apenas o momento em que ele recebera alta, sem mais detalhes. Passaram-se semanas, meses, até que 2 anos completos se escoaram desde a noite em que Bárbara viu aquele carro trazendo um homem entre a vida e a morte. Ela atendeu tantos outros pacientes, participou de tantas cirurgias e cuidou de tanta gente no centro de acolhimento que a história de Renato se tornou uma lembrança turva. Apenas vez ou outra, ao deitar a cabeça no travesseiro, revivia mentalmente aquela madrugada e o rosto de Flávia sobressaltada. Em casa, enquanto conferia contas e tentava manter as obrigações financeiras em dia, Bárbara notava que quase não mencionava mais o episódio para ninguém. Os amigos próximos sequer sabiam dos detalhes, e os colegas do hospital tinham preocupações mais recentes que exigiam atenção.
A vida seguia, como sempre acontece depois de qualquer tempestade. Ainda assim, no fundo, havia uma inquietação que nunca desaparecia por completo, como um leve pressentimento de que alguma peça faltava para fechar aquele enigma. A profissão de enfermagem a ensinara que certas histórias ficam sem respostas definitivas, pois a dinâmica de um hospital é feita de passagens rápidas, pessoas chegando e partindo. Às vezes, tudo o que resta são fragmentos de memórias, perguntas não respondidas e suspeitas que não podem ser comprovadas. Bárbara sabia disso e tentava lidar com essa realidade de forma serena. Mas, mesmo após 2 anos, não conseguia se livrar totalmente da curiosidade. Ainda assim, a rotina sempre vencia essas reflexões. Longos plantões, pessoas machucadas chegando sem parar, tratamentos para serem feitos, burocracias do trabalho e corridas para o centro de acolhimento consumiam todo o seu tempo e energia. Em pouco tempo, outras preocupações substituíram sua antiga apreensão. A cidade continuava perigosa, e agora ela se sentia grata por ter finalmente quitado as parcelas do carro, garantindo um pouco mais de segurança e liberdade. E foi assim que, lentamente, o caso de Renato foi se distanciando do presente. Bárbara seguiu sua vida, assistindo pacientes novos, encontrando dramas distintos, compartilhando alegrias quando algo dava certo e lamentando perdas. 2 voltas completas no calendário se passaram, trazendo mudanças graduais e fazendo com que aquele homem, que um dia chegara em estado crítico, fosse transformado em lembrança. Ela poderia não ter respostas para todas as questões, mas continuava firme em sua missão de cuidar de quem mais precisasse. Passaram-se 2 anos, e ela aos poucos deixou de pensar no caso, embora ainda guardasse aquele desconforto na memória. 2 anos se passaram desde o ocorrido. Bárbara finalmente conseguiu quitar cada parcela do carro que tanto a ajudava nos deslocamentos noturnos após os plantões. Aquela sensação de alívio era indescritível, pois ela sempre lembrava de como fora difícil conciliar 2 empregos exigentes: o hospital, com suas emergências constantes, e o centro de acolhimento, onde pessoas abandonadas ou sem condições recebiam cuidados que ninguém mais estava disposto a oferecer. Assim que pôde, ela solicitou férias em ambas as instituições e escolheu uma praia tranquila para passar alguns dias de merecido descanso. Sentia que precisava respirar ar puro e aproveitar o mar para recarregar as energias. Ao chegar à praia, acomodou-se em uma pequena pousada e deixou as preocupações para trás. Caminhava na areia, sentindo a brisa suave do mar, enquanto o sol aquecia sua pele de maneira agradável. Ficava imaginando quantas pessoas na cidade grande ainda estariam correndo para chegar aos compromissos, enquanto ela tinha, pela primeira vez em muito tempo, alguns dias para si mesma. Nos primeiros dias, limitou-se a contemplar o horizonte, ler um livro e ouvir o barulho das ondas que quebravam na orla. Era quase um paraíso particular, sem despertador, sem gente agitada perguntando por ela a cada minuto, sem aquele cheiro de hospital pairando no ar. Alguns dias depois, numa manhã particularmente ensolarada, Bárbara decidiu fazer uma caminhada mais longa pela praia. Observava os banhistas dispersos, as barracas onde se vendiam petiscos e bebidas e o vai-vem de gente aproveitando a temporada. Já estava bem distante da região onde ficava sua pousada, quando viu, a alguns metros, uma mulher cuja elegância chamava a atenção. Era esguia, os cabelos bem cuidados e um vestido leve que esvoaçava com a brisa. Bárbara parou por um instante, achando aquela silhueta vagamente familiar. Ao se aproximar, percebeu que não se enganara. Tratava-se de Flávia, a esposa de Renato, o homem que ela cuidara no hospital e que quase perdera a vida num acidente de carro. Bárbara caminhou devagar, incerta se deveria se aproximar ou ficar à distância. Foi então que notou que Flávia não estava sozinha. Um homem mais velho, aparentemente bem de vida, aproximou-se da moça e a cumprimentou com um beijo carinhoso nos lábios, sinal de intimidade. A enfermeira não conseguia ouvir o que diziam, mas pôde notar o sorriso de Flávia. Depois de alguns segundos, eles seguiram juntos para as barracas, conversando animadamente.
Bárbara sentiu um misto de surpresa e conformismo, pois desconfiava desde a época do hospital que Flávia não ficaria ao lado de Renato por muito tempo. Ainda assim, ver a cena ali, em meio àquele clima de férias, reforçava a impressão de que, para Flávia, aquela história já era passado. Enquanto retomava o caminho de volta à pousada, Bárbara não conseguia parar de refletir sobre as voltas que a vida dá. Talvez ela tenha encontrado alguém disposto a manter um estilo de vida que Renato não pôde mais oferecer, pensou, lembrando de como Flávia reagia de forma fria quando visitava o marido hospitalizado. Embora não tivesse provas de nada, aquelas memórias a deixavam desconfortável. Passou o resto do dia tentando se distrair na piscina da pousada e em uma feirinha de artesanatos locais, mas em algum canto da mente continuava a imaginar o que teria acontecido a Renato depois de tanto tempo. As férias duraram pouco mais de uma semana. Bárbara retornou renovada, mas com um sentimento estranho ao recordar o encontro inesperado na praia. Ela voltou primeiro para suas atividades no centro de acolhimento, pois sentia falta do contato humano que tanto a motivava, apesar do ambiente triste de muitas histórias de abandono. Naquele lugar, ela tentava compensar parte do sofrimento alheio com gentileza e profissionalismo. Caminhava pelos corredores cumprimentando alguns internos e verificando se as enfermeiras mais novas estavam cumprindo o protocolo. Precisava se certificar de que cada um recebesse a medicação correta e o cuidado adequado. Certo dia, enquanto passava ao lado de um quarto, viu algo que a fez parar instantaneamente. Um homem estava sentado em uma cadeira, o rosto sem muita expressão. Ainda assim, ela reconheceu as feições dele. Era Renato, aquele mesmo paciente de 2 anos atrás. O coração de Bárbara acelerou, pois jamais esperaria encontrá-lo ali naquele local, onde ficavam pessoas que não tinham suporte familiar. Ao vê-lo, exclamou quase sem perceber: "Não acredito! O que ele está fazendo aqui?" Renato ouviu a voz dela. Virou o rosto confuso, mas não a reconheceu de imediato. Bárbara, em seguida, disfarçou, tentando se recompor, e seguiu para conversar com uma colega que administrava os atendimentos. Ficou sabendo que Renato havia sido deixado ali pela esposa. Segundo informações, ela alegou que não conseguiria cuidar dele em casa, pois as despesas haviam se tornado insustentáveis, e também não tinha paciência para lidar com sua condição. Era uma situação delicada, pois o homem ainda apresentava sequelas motoras, principalmente na parte inferior do corpo, mas sua fala estava quase normal. Bárbara, tomada por uma compaixão intensa, pediu para ser a responsável direta por acompanhar Renato, ministrar seus remédios e ajudar no processo de reabilitação. Sentia que não podia negligenciar alguém que ela mesma ajudara a salvar anos antes. Quando ela finalmente se apresentou a Renato, ele manteve um semblante educado, porém não demonstrou grandes reações. Explicou que havia passado por diversas enfermeiras desde que chegara, e poucas ficavam responsáveis por ele por muito tempo. Bárbara então revelou que fora a mesma pessoa que prestara os primeiros socorros no hospital depois do acidente de carro, auxiliando também na cirurgia de emergência. Contou detalhes que o fizeram recordar flashes daquele período. Ele ergueu uma das sobrancelhas e balançou a cabeça, comentando: "Acho que me lembro de você entregando alguns medicamentos. Não tinha certeza se era real ou se eu estava sonhando no meio da dor." Ela sorriu, contente por saber que ainda restava alguma memória daquela época de luta. Nos dias que se seguiram, os dois passaram a conversar cada vez mais. Renato, que a princípio parecia um tanto reservado, começou a contar episódios de sua vida antes e depois do acidente. Em uma tarde mais tranquila, enquanto Bárbara checava a pressão dele e ajeitava o travesseiro, notou que havia lágrimas no rosto do paciente. "Renato, está tudo bem?" questionou, abaixando-se para ver se ele precisava de algum auxílio médico. Ele respirou fundo e, com a voz embargada, convidou-a a sentar-se por perto para que pudesse desabafar. Ele então lhe contou toda a trajetória que o levara até aquele ponto. Relembrou que conhecera Flávia ainda jovem, na época de escola, e que os dois compartilhavam grandes sonhos. Ela queria prosperar e sair da vida humilde que tinha. Ele desejava estabilidade e uma família,
pois praticamente não convivera com o pai e perdera a mãe no parto. Juntos, encararam dificuldades financeiras, mas o amor aparentemente os unia. Renato explicou que batalhou para obter uma bolsa na faculdade e trabalhava em meio período para arcar com custos adicionais. Flávia tentava entrar na faculdade, mas não tinha o mesmo sucesso acadêmico, de modo que as frustrações dela iam crescendo. Ainda assim, ele acreditava que, com esforço e paciência, ambos triunfariam. Ao se formar, Renato conseguiu a chance de fazer uma pós-graduação em outro estado. Mesmo distante, eles mantinham contato diário por chamadas de vídeo e mensagens. Ela dizia ter saudades e ele sentia que precisava aproveitar as oportunidades. Infelizmente, no meio do processo, a tia dele, que o criara, faleceu e Renato sentiu o peso da solidão. Quando finalmente voltou à cidade natal, obteve um bom emprego numa multinacional, podendo então viver com Flávia. Moraram juntos, cheios de esperanças de uma vida próspera. Em seguida, veio a decisão de abrir seu próprio negócio. Ele tinha talento para gerir e idealizar projetos, enquanto Flávia passou a desfrutar dos frutos daquela ascensão. Bárbara ouvia atenta, sentindo-se surpresa com a força de vontade que ele demonstrava ter tido. Renato continuou dizendo que, num primeiro momento, não se importou em ver a esposa gastando com roupas, festas e restaurantes de luxo, porque acreditava que ela merecia compensar os anos de escassez. Porém, a empresa ainda dependia muito dele. Ele trabalhava 10, às vezes 12 horas por dia, sem descanso. Nesse ponto, a voz de Renato ficou carregada de melancolia. Eu achei que estava fazendo o melhor para nós, mas ela só queria mais e mais. E eu, cego de amor, continuava, até que minha saúde começou a dar sinais de alerta. Ele passou a sofrer de dores de cabeça intensas, insônia e estresse. Decidiu reduzir levemente a carga horária para não colapsar, mas isso implicou lucros menores, o que não agradou Flávia. Um dia, ela foi a uma loja de grife, tentou comprar peças caras e o cartão simplesmente recusou. Ela brigou ferozmente com Renato, o acusando de deixá-la passar vergonha e dizendo que não se sentia amada. Ele, sentido pela crítica, voltou a se matar de trabalhar, tomando café para se manter em pé. Era uma rotina insana que o levava a dirigir de madrugada para casa, quase dormindo ao volante. Bárbara meneou a cabeça, lembrando que fora exatamente assim que ele chegara ao hospital, resultado de um grave acidente de carro, possivelmente por ter cochilado enquanto dirigia. Renato confirmou, dizendo que, numa noite específica, estava tão exausto que não se lembrava claramente do que acontecera. Acreditava que seu pé ficara no acelerador ao adormecer e acabou se chocando violentamente contra um obstáculo. Ele quase morreu, mas chegou vivo ao hospital onde recebeu ajuda. Ao sair de lá semanas depois, paralisado e com a fala prejudicada, encontrou uma esposa totalmente diferente daquela menina humilde que um dia amara. Ela vivia em festas, continuava gastando além do que o próprio seguro e as poupanças podiam cobrir, e logo a empresa faliu por falta de direção. Renato narrou que Flávia passou a evitá-lo dentro de casa e chamou alguns amigos para lá, ignorando o constrangimento de ele estar em uma cadeira, sem conseguir nem segurar objetos com firmeza. Ele vivia olhando as cenas sem poder reagir, sem poder sequer brigar, pois sua voz ainda estava comprometida. Com o dinheiro se esgotando, percebeu que ela começou a tratar da ideia de se livrar dele, mas não sabia como. Até que, certa manhã, Flávia anunciou que o deixaria num lugar onde outras pessoas poderiam cuidar dele. Sem mais explicações, o levou até o centro de acolhimento, tratando-o quase como um objeto do qual ela desejava se desfazer. Bárbara sentia um nó na garganta, escutando cada pedaço daquela história. Recordou-se do dia em que flagrara Flávia com uma seringa misteriosa no hospital. Na ocasião, suspeitara de algo, mas não conseguira provas concretas. Com a voz embargada, ela perguntou: "Renato, naquele tempo, você acha que ela pretendia?" Ele acenou, confirmando que, antes de ser levado ao centro, Flávia confessara ter cogitado dar um fim na vida dele para receber o seguro e recomeçar sem amarras. Talvez por medo
ou por alguma consciência remanescente, ela não teve coragem de injetar nele a substância, mas chegou a planejar. Se não fosse você entrando no quarto naquela hora, eu acho que eu não estaria vivo agora, afirmou pesaroso. A enfermeira lembrava vividamente a expressão de Flávia ao telefone. Pensou em quantos sinais deixou passar. Perguntou, tentando conter o tremor na voz. Ela chegou a te contar sobre a seringa? Disse o que tinha ali. Renato deu de ombros. Ela não entrou em detalhes, só disse que cogitou e que tinha a quem recorrer para conseguir algo letal. Por fim, preferiu não fazer. Não sei se sentiu medo de ser descoberta ou se teve alguma réstia de pena. O certo é que, com o dinheiro praticamente no fim, ela me largou aqui. Bárbara sentiu o estômago se embrulhar. Lembrava-se de Flávia, linda e elegante, nos corredores do hospital, e depois a vira na praia com aquele homem mais velho. Ao mesmo tempo, olhava para Renato, cuja expressão refletia tristeza, mas também certo alívio por enfim se ver livre daquele relacionamento destrutivo. Ele murmurou fungando. No fundo, acho que tive sorte por ela desistir. Claro que eu preferia andar e ter uma vida normal, mas e se era para continuar ao lado de quem só me via como um meio de ostentar, talvez fosse melhor assim. Ela engoliu em seco e tocou levemente a mão dele, oferecendo um gesto de conforto. Com a voz suave, comentou: Eu sei que não posso mudar o que aconteceu, mas vou fazer o que puder para te ajudar. Aqui no centro, temos profissionais de fisioterapia, terapia ocupacional, e vou acompanhar de perto sua evolução. Renato assentiu, enxugando discretamente uma lágrima que descia pela face. Obrigado. Eu já melhorei muito desde que cheguei. Consegui recuperar boa parte da fala e uma leve mobilidade no tronco, mas as pernas não reagem. Bárbara, ainda que acostumada a histórias comoventes, sentiu as próprias emoções transbordarem. Vinha à mente a lembrança da noite do acidente, quando correra para ajudar aquele homem gravemente ferido, sem nem saber seu nome. Depois de tantos meses, revia-o ali abandonado, mas firme. De certo modo, admirava a capacidade de Renato de enfrentar tantas perdas. Precisava, porém, segurar o choro para passar força a ele. Preferiu mudar ligeiramente o foco da conversa, comentando sobre como funcionava a rotina de alimentação no centro e quais horários seria mais fácil encontrá-la caso ele precisasse de algo. Ele concordou com a cabeça, aparentando vontade de recomeçar, mas ainda trazendo dentro de si o luto por tudo que perdera. Ao encerrar aquele turno, Bárbara seguiu para o vestiário com a mente fervilhando. Olhava seu próprio reflexo no espelho e recordava cada palavra de Renato, cada detalhe que ele narrara sobre Flávia e a ingratidão que se desenrolou quando o dinheiro acabou. Por instantes, reconsiderou a possibilidade de ter denunciado Flávia na época, mas sem provas não seria plausível, e ela poderia ter alegado qualquer coisa para se defender. O fato é que tudo parecia indicar que naquela madrugada distante, a mulher estivera a ponto de cruzar uma fronteira terrível. Talvez só a intervenção inesperada de Bárbara tenha evitado o pior. Nos dias que se seguiram, a enfermeira tornou-se a principal figura de apoio na rotina de Renato. Ajudava-o a fazer exercícios leves, conversava sobre séries de TV, trazia jornais para ele não se sentir tão isolado do mundo. Em intervalos curtos, escutava-o contar histórias de sua infância, sempre marcadas pela ausência de afeto do pai e pela dedicação da tia falecida. Cada diálogo era entremeado por lembranças do passado com Flávia, que durante um tempo fora uma companheira de sonhos e alegrias. Ele tinha saudades de quando os dois eram apenas estudantes esperançosos, sem grandes recursos, mas repletos de companheirismo. Bárbara o escutava com atenção, sem interromper, e Renato parecia se sentir mais à vontade para extravasar o que guardava no coração. Um certo dia, após uma sessão de fisioterapia em que Renato conseguiu sustentar melhor o tronco na cadeira, ele parou para contemplar o corredor silencioso do centro de acolhimento. Voltou-se para Bárbara e disse: Sabe, apesar de tudo, me sinto sortudo de ter alguém como você aqui. Eu não sei onde eu estaria se tivesse sido despachado para outro lugar sem ninguém para conversar. Ela apoiou a mão no ombro dele e sorriu,
tentando transmitir a cumplicidade que desenvolviam. Eu acredito que todo mundo merece ter alguém que se importe. Fico feliz em ajudar. Mesmo com aquele cenário de abandono, Renato carregava no olhar uma resignação que surpreendia. Talvez fosse a compreensão de que não adiantava lamentar o que já acontecera, mas apenas seguir em frente com o que possuía no momento. Ele comentou olhando para as próprias mãos. Flávia me fez muito mal, mas acho que o fato de ela não ter consumado o plano cruel já foi uma espécie de trégua. No fim, prefiro até que ela siga a vida dela e me deixe em paz. Bárbara assentiu em silêncio, sem querer se intrometer mais. Em sua cabeça, imaginava como teria sido se a esposa de Renato não fosse assim. Será que ele teria tido uma recuperação melhor? Será que as sequelas seriam menos dolorosas se ele contasse com cuidado e carinho? O relato que Renato fizera sobre a ambição de Flávia, a voracidade com que gastava dinheiro, tudo isso se encaixava no que Bárbara observou no hospital, quando a mulher não se mostrava minimamente interessada em permanecer ao lado do marido desacordado. E por fim, havia o episódio da seringa misteriosa, que agora se confirmava como uma arma possível para eliminá-lo. Era angustiante lembrar que aquilo de fato poderia ter acontecido. Se ela não tivesse chegado na hora certa, quanta tragédia poderia ter sido consumada? Renato, por sua vez, respirava fundo a cada vez que terminava de narrar algum detalhe mais duro do abandono. A cada menção de Flávia, seu semblante mostrava um desalento, mas também um certo alívio. Por piores que tenham sido as circunstâncias, aquela confissão de que ela planejara tirar-lhe a vida encerrara qualquer esperança de reconciliação. Tudo o que restava, em meio às ruínas, era tentar se reerguer e encontrar algum sentido na nova realidade. Ele encerrou a narrativa dizendo: "O que me dá forças agora é saber que estou vivo, apesar de tudo. Muita gente não tem essa chance. Talvez eu não consiga mais andar, mas pelo menos ainda posso falar e pensar." Bárbara, que ouvira tudo sem conseguir conter as lágrimas, pegou um lenço e enxugou o rosto. Sentia um peso enorme no peito por testemunhar tanta crueldade, mas ao mesmo tempo admirava a resiliência de Renato. Ele permaneceu sentado, com os olhos voltados para o nada, como se revivesse mentalmente cada cena dolorosa. Ela não conseguiu se segurar. Algumas lágrimas despontaram sem cerimônia, transbordando a compaixão acumulada. "Desculpe, é que fico imaginando tudo o que você passou e..." tentou ela dizer, mas ele a interrompeu com um gesto gentil, sinalizando que entendia. Nenhum dos dois voltou a falar durante alguns instantes. O silêncio do corredor era interrompido apenas pelos ruídos vindos de outros quartos, onde conversas paralelas aconteciam. Bárbara então se levantou, limpando as próprias bochechas enquanto tentava recompor a postura profissional. Olhou para ele e tentou esboçar um sorriso que traduzisse compreensão. Renato, igualmente emocionado, limitou-se a segurar a mão dela e apertá-la de leve em agradecimento. A sensação que pairava no ar era de uma tristeza profunda, misturada a um estranho alívio por finalmente dividir um segredo que o corroía. Nenhuma palavra adicional foi dita naquele momento. Bárbara sentia que, se tentasse comentar mais alguma coisa, provavelmente voltaria a chorar. Ela se retirou devagar, deixando Renato repousar, pois aquela confissão o deixara visivelmente exausto. Enquanto caminhava pelos corredores, pensava em como a vida era capaz de reviravoltas surpreendentes. Ele chegara ao hospital quase sem chances de sobrevivência, saíra de lá com limitações, e agora terminara abandonado em um lugar que deveria ser a última opção para quem não tem sequer um parente disposto a acolher. Não conseguia encontrar justificativa para a frieza de Flávia. Só sabia que cabia a ela, Bárbara, oferecer algum conforto naquele instante. Dentro do pequeno escritório destinado à enfermagem, Bárbara apoiou as mãos sobre a mesa, fechou os olhos e deixou o choro escapar novamente, ainda que sem soluços. Era como se precisasse expurgar a decepção e a indignação que sentia em relação a tudo que ouvira. Estava acostumada a testemunhar dramas humanos, mas a história de Renato tocava num ponto muito sensível. Ela se recordava de cada momento,
do esforço que fez naquela madrugada agitada do hospital, e agora, ao conhecer toda a extensão da crueldade que se desenrolou nos bastidores, sentia uma revolta difícil de descrever. Lembrava-se de Flávia caminhando com um estranho na praia, aparentemente feliz e despreocupada, enquanto o homem a quem jurara amar vivia esquecido no centro de acolhimento. Bárbara chorou ao ouvir essa história trágica e sentir de perto como alguém pode ser cruel com quem jurou amar. Bárbara e Renato foram se aproximando cada vez mais. Apesar do sofrimento vivido por ele, ambos eram pessoas gentis e com grandes corações. Ela o auxiliou nos exercícios de fisioterapia, motivando-o a recuperar ao menos parte dos movimentos. Com o tempo, Renato passou a mexer os braços, o tronco e as mãos, ainda que não tivesse sensibilidade nem força nas pernas. A fala melhorou muito e, aos poucos, o sorriso foi voltando ao seu rosto. "Você está indo muito bem", elogiou Bárbara certa manhã, enquanto o ajudava a alongar o braço esquerdo. "Consegue sentir algum incômodo quando estica o ombro assim?" "Um pouco", admitiu Renato fazendo uma careta leve. "Mas nada comparado ao que já senti. Acho que aos poucos meu corpo se acostuma novamente aos movimentos." Ele tentava demonstrar otimismo sempre que os dois trabalhavam juntos, embora às vezes se frustrasse com as limitações que persistiam. Nessas horas, Bárbara o incentivava, relembrando o quão longe ele já chegara desde que fora deixado no centro de acolhimento. Como enfermeira, sentia-se feliz em ver cada pequena conquista, e ele, pouco a pouco, recobrava a autoconfiança. Nos intervalos conversavam sobre assuntos aleatórios, como filmes, músicas e lugares que gostariam de conhecer. Também relembravam trechos do passado, mas sempre que Renato falava do antigo lar, seu tom de voz ficava mais baixo. Bárbara percebia que certos capítulos da história dele ainda doíam profundamente. Contudo, cada risada e cada momento de cumplicidade entre os dois parecia diminuir o peso das lembranças ruins. Com o passar das semanas, a amizade de ambos se transformou em algo mais profundo. Renato começou a notar que o coração disparava cada vez que Bárbara entrava no quarto com o sorriso acolhedor. Ela, por sua vez, passou a sentir um frio na barriga em cada diálogo, como se houvesse um laço muito além de uma simples relação de cuidado. Quando finalizavam as sessões de fisioterapia, trocavam olhares que diziam mais do que as palavras. Uma tarde, enquanto faziam uma caminhada pelos corredores, em que Renato apoiava parte do peso nos braços, sentado em uma cadeira adaptada que permitia pequenos deslocamentos, ele comentou: "Não sei se algum dia vou poder retribuir tudo o que você tem feito." "Não precisa pensar assim", respondeu ela sorrindo. "O que faço é de coração, e é parte do meu trabalho também. Mas não é só profissionalismo, você sempre age com tanta paciência." Ele hesitou, sem saber se deveria abrir o jogo sobre os próprios sentimentos. Bárbara notou o modo como ele a observava e sentiu o rosto corar. Ao final do trajeto, quando estavam de volta ao quarto de Renato, ela se abaixou para alinhar o freio da cadeira e ficou alguns segundos ali tentando ganhar coragem para dizer algo que há dias se formava em seus pensamentos. Por fim, levantou-se, um pouco trêmula. "Renato, Ela balançou a cabeça sem conseguir terminar a frase. Ele a encarou confuso, mas também ansioso, sentindo o coração pulsar forte. Naquele dia, no entanto, o destino não deixou que eles prosseguissem a conversa. Um outro residente do centro de acolhimento precisou de assistência urgente e Bárbara correu para socorrê-lo. Renato permaneceu ali, remoendo as palavras que quase escaparam dos lábios dela. Alguns dias depois, a espera terminou. Bárbara, que vinha lutando contra o receio de se declarar, decidiu que não havia razão para adiar. Terminara de ajudar Renato a praticar exercícios para fortalecer a parte superior do corpo, e enquanto ele recostava na cadeira, ela se sentou na beira da cama, encarando-o com doçura. "Eu preciso ser sincera", começou. "Nos últimos meses eu me apaixonei por você, Renato." Ele não conseguiu falar imediatamente. Sentiu uma mistura de alívio, surpresa e felicidade tomando conta do peito. Durante muitas semanas, havia alimentado um sentimento profundo por aquela mulher carinhosa, mas achava que, devido à sua condição,
ela nunca se interessaria romanticamente. Por fim, gaguejou. Eu também sinto algo muito forte por você. Só tinha medo de admitir, porque, neste estado, não achava que poderia te fazer feliz. Bárbara segurou a mão dele e esfregou de leve com o polegar, confortando-o. Você me faz feliz apenas sendo quem é. Para mim não importa se você anda, se corre ou se depende de uma cadeira. O que importa é o que temos aqui. Ela encostou a mão no próprio peito, demonstrando o que sentia. Assim, juntos deram início a um relacionamento sincero, baseado em respeito mútuo, cuidado e parceria. No começo, mantinham tudo de forma discreta no centro de acolhimento, pois não queriam gerar rumores nem incomodar os outros internos. Entretanto, logo os colegas mais próximos perceberam o carinho que transbordava no olhar de cada um. As enfermeiras comentavam entre si que Bárbara parecia mais radiante, e até os fisioterapeutas notavam um entusiasmo renovado em Renato. Passados alguns meses, a rotina daquele local começou a pesar em Renato, que não vislumbrava perspectivas de retomar a vida fora dali. Por mais que se sentisse feliz com o amor de Bárbara, ainda se via limitado e sem meios de reconstruir sua independência. Um dia depois do café da manhã, ela o encontrou pensativo, olhando pela janela que dava para um pequeno jardim. — Você está bem? Perguntou, aproximando-se para ajeitar a manta em suas pernas. — Estava pensando em como será meu futuro. Não quero ficar a vida toda no centro de acolhimento. Bárbara compreendia a angústia dele. Sabia que, embora as condições ali fossem melhores do que muitas pessoas tinham, aquele lugar não oferecia uma perspectiva de crescimento ou autonomia para quem sonhava com algo além. Em uma noite de conversa, ela tomou coragem e propôs algo que vinha amadurecendo há dias. — Vem morar comigo. A gente pode fazer adaptações no meu apartamento e eu vou te ajudar. Talvez juntos a gente encontre alguma saída para você trabalhar e se sustentar. Renato quase caiu para trás ao ouvir aquilo. — Morar com você? Mas eu não tenho renda, não sei se vou conseguir um emprego tão cedo, principalmente porque ainda estou em reabilitação. — Eu sei, respondeu ela firme, mas nós nos amamos e eu acredito na sua capacidade de reconstruir a vida. Não quero te ver aqui, acomodado, sem estímulo. Vou te dar suporte até você se reerguer. Ele hesitou, mas depois aceitou. Foi um passo gigantesco, pois ele temia pesar nas costas dela. Contudo, o jeito convicto de Bárbara o convenceu a tentar. Após conversarem com a coordenação do centro e passarem pelos procedimentos administrativos, Renato pegou as poucas roupas que possuía e partiu acompanhado de sua companheira. Ela o levou ao próprio apartamento, um lugar simples, mas acolhedor, onde ele se sentiu em casa pela primeira vez em muito tempo. No começo, a adaptação foi desafiadora. Precisaram instalar barras de apoio e reorganizar espaços para facilitar a locomoção de Renato. Ele insistia em tentar fazer algumas tarefas domésticas, mesmo com limitações, porque não queria que Bárbara assumisse tudo. Uma tarde, ela chegou da farmácia e o encontrou na cozinha, equilibrando-se na cadeira e tentando lavar a louça. — Ei, não force demais! Exclamou ela preocupada, vendo-o quase deixar um prato cair. — Desculpe, ele disse, rindo ao mesmo tempo. Só queria te poupar de toda a função. Entre risadas e pequenas frustrações, aprendiam a dividir a vida a dois. Ainda assim, Renato sentia um aperto no peito ao pensar que não contribuía financeiramente em nada. Em uma conversa mais longa, disse: — Estou me sentindo um peso. Você paga as contas, compra minha medicação e eu não tenho como ajudar. Bárbara, carinhosa, segurou as mãos dele. — Não pense assim. Eu acredito no seu potencial, mas agora é hora de você se recuperar. Farei o que for possível para te ver feliz. Para a surpresa de Renato, ela tomou uma atitude corajosa. Decidiu vender o próprio carro e lhe entregar o dinheiro, com a ideia de que ele pudesse abrir um negócio. No início, ele não acreditou. — Você está maluca? Eu não posso aceitar isso. — Pode sim, insistiu ela com um sorriso calmo. É um investimento nosso. Sei que você vai ter sucesso se tiver recursos para começar. Ele ficou constrangido, mas após muita conversa, aceitou a ajuda. Estudou possibilidades de empreender em algo que não dependesse de força física. Com criatividade e competência, aproveitou contatos antigos
e mergulhou na organização de um pequeno comércio virtual. Com o dinheiro da venda do carro, comprou mercadorias, montou um estoque, criou uma plataforma de vendas e, dia após dia, se empenhou em ver a empresa crescer. Bárbara continuava trabalhando no hospital, mas sempre que chegava em casa, oferecia apoio logístico, fazendo entregas rápidas quando era necessário ou resolvendo detalhes de contabilidade. A aposta deu certo. Em poucos meses, Renato já via um lucro que, embora modesto, o enchia de orgulho. Ele se esforçava para criar novas parcerias, conversar com fornecedores e expandir o alcance do negócio. Aos poucos percebeu que tinha tino para aquilo. Certo dia, comentou durante o jantar: "Quem diria que eu conseguiria colocar uma loja online para funcionar? Parece sonho." "Você tem talento para empreendedorismo", disse ela sorrindo. "E agora a vida está começando a sorrir de volta para você." Contudo, o destino reservava mais surpresas. Em dado momento, Flávia ressurgiu. Ela não achara mais nenhum homem rico disposto a bancá-la e, sem alternativas, passava por apertos financeiros. Desesperada, começou a distribuir currículos em várias lojas de um shopping local, esperando conseguir algum emprego que pagasse as contas básicas. Num dia de entrevistas, entrou numa loja que estava em fase de expansão e pediu para conversar com o gerente. Foi encaminhada a uma sala onde uma mulher lia alguns relatórios. Flávia não reconheceu aquela pessoa à primeira vista, mas notava algo familiar em seus traços. As duas conversaram por alguns minutos. Flávia descreveu suas supostas habilidades em vendas e atendimento ao público, tentando impressionar. Ao final, perguntou: "Você trabalha aqui há muito tempo? Achei seu rosto familiar." Bárbara, mantendo a educação, respondeu: "Na verdade, não trabalho nesta loja. Sou enfermeira. Meu marido é o proprietário, mas ele se atrasou e me pediu para conduzir as entrevistas." Flávia a encarou confusa, tentando desvendar de onde conhecia aquela voz ou aquele semblante. Então, de repente, uma lembrança surgiu em sua mente. A imagem de uma enfermeira correndo pelo quarto do hospital, recolhendo uma seringa que ela quase derrubara. Os traços se encaixaram e Flávia sentiu o sangue gelar. Você é a..." gaguejou, levando a mão à boca. Bárbara permaneceu impassível, sem se alterar. "Sim, fui eu quem cuidou de Renato no hospital." Ao ouvir o nome Renato, Flávia sentiu um desconforto profundo. Engoliu em seco e largou a entrevista no meio, saindo quase tropeçando nos próprios pés. Andou pelos corredores do shopping, desnorteada, até que, lá adiante, avistou algo que a fez parar subitamente. Bárbara e Renato juntos, conversando com funcionários. Ele estava em pé, apoiado em bengalas especiais e vestindo uma roupa elegante. Parecia diferente do homem frágil que ela abandonara. Ao redor, algumas pessoas os cumprimentavam com respeito, e ele sorria. Flávia parou no meio do corredor, confusa e arrependida. Sentiu o desejo de se aproximar para dizer alguma coisa, quem sabe se desculpar, mas hesitou. A culpa a dominou ao lembrar tudo o que fizera. Tinha planejado eliminar Renato para receber seguro, o traíra com outros homens, gastara sem limites até deixá-lo sem recursos e o abandonara num centro de acolhimento quando a fortuna se foi. Que direito teria agora de reivindicar alguma aproximação? Ela contemplou a cena. Renato, outrora destruído pela dor, agora superava suas limitações e era dono de lojas. Ao lado dele, uma mulher que não só o amava, como o ajudara a se erguer. Os dois irradiavam uma felicidade genuína, fazendo Flávia perceber o quanto desperdiçara o afeto de alguém que outrora a amara profundamente. Por mais que sentisse vontade de pedir perdão, sabia que aquela história não tinha volta. No fundo, desejava correr até ele, dizer que se arrependia, mas não conseguia mover as pernas. Os olhos se encheram de lágrimas quando recordou cada escolha errada, cada crueldade. Por fim, apenas virou o rosto para não ser notada. Uma parte dela chegou a se inclinar na direção do casal, mas a própria consciência pesou demais. Lembrou-se das palavras frias que dirigira a Renato, a maneira como o deixara quando mais precisava de apoio. Aquele passado não poderia ser apagado. Em vez de se aproximar, Flávia apenas chorou arrependida.
limpou as lágrimas, virou as costas e saiu do shopping apressadamente, prometendo a si mesma nunca mais voltar ali. No instante em que se afastou, o casal nem chegou a perceber sua presença. Renato estava concentrado em verificar alguns documentos com um funcionário, enquanto Bárbara discutia com a equipe detalhes de contratação. Em dado momento, ela notou um vulto ao longe, mas não reconheceu imediatamente quem era, pois Flávia já se afastava rápido, abatida pelo choro. Quando enfim terminaram o compromisso naquele dia, Bárbara e Renato saíram de braços dados, conversando sobre pequenos ajustes que precisariam fazer no escritório. Ele sentia as pernas um pouco cansadas, mas fazia questão de exercer o máximo de autonomia que sua fisioterapia conquistada lhe permitia. Os funcionários se despediram, elogiando o chefe, que, apesar das dificuldades, mostrava uma determinação enorme em tocar os negócios. Renato andava com alguma dificuldade, mas cada passo era uma vitória enorme, símbolo de todo o esforço que fizera nos últimos meses. Seu semblante mostrava orgulho ao lado de Bárbara, que segurava seus pertences e o acompanhava com cuidado, embora sem dar a entender que ele precisasse de proteção a cada instante. O amor entre eles brilhava a cada gesto, a cada sorriso, e era visível para qualquer observador. O sorriso nos rostos de ambos transmitia felicidade genuína. Flávia teve um ímpeto de se aproximar e pedir perdão, ou até implorar para retomar a relação, mas sentiu uma culpa profunda ao recordar tudo o que fizera. O abandono, a intenção de acabar com a vida dele por dinheiro, os amantes que levara para dentro de casa. Ela sabia que não tinha direito de reaver nada e que aquilo jamais seria esquecido. Em vez de se aproximar, Flávia apenas chorou arrependida, limpou as lágrimas, virou as costas e saiu do shopping apressadamente, prometendo a si mesma nunca mais voltar ali. A história de Renato e Flávia chegava ao fim naquele instante, enquanto a de Renato e Bárbara florescia a cada dia. Ele não só recuperou parte de sua autonomia motora, como também reconstruiu sua vida profissional, apoiado no amor genuíno que encontrara ao lado da enfermeira que, anos antes, lhe estendeu a mão no pior momento de sua história.